Bora enunciar a tangente. Olha aqui que nós temos. Para enunciar a tangente, nós precisamos de um eixo auxiliar, que seria o eixo das tangentes. Se eu tenho um ângulo alfa definindo um arco AP, eu prolongo esse segmento OP, que seria o raio da circunferência, até um ponto T, ou seja, um ponto que ele é secante a esse eixo das tangentes. Então, esse ponto que vai desde A até T, está vermelhinho ali na figura, aquilo ali é o tamanho exato da tangente. Ou seja, o que nós podemos escrever? Que a tangente, deixa eu mudar a caneta, que a tangente de alfa nada mais é do que a medida daquele segmento AT. Certo? Aquele segmento vermelhinho ali é AT. Muito bem. Bom, a gente pode reconhecer algumas coisas nos outros quadrantes. Olha como é que funciona. Se eu estiver no segundo quadrante, ou seja, aquele arco alfa, que vai de AP, o arco AP, que tem o comprimento alfa, eu preciso fazer o prolongamento, e está percebendo que o prolongamento ele passa por O, certo? E encosta lá embaixo no ponto T. Então, no segundo quadrante, eu posso dizer para vocês que a tangente ela é negativa. Beleza? Isso é que acontece. No terceiro quadrante, ó, viu? O ponto P está lá no terceiro quadrante. Eu vou fazer o prolongamento até tocar lá no eixo auxiliar das tangentes e ele vai dar positivo. Então, no terceiro quadrante, a tangente ela é positiva. Vou agora para o quarto quadrante. Ó, viu? Eu dei toda a volta, estou aqui no quarto quadrante. Vou fazer o prolongamento até o ponto T, no quarto quadrante. E dá para perceber que a parte do eixo auxiliar das tangentes está para a parte negativa do eixo. Então, a tangente no quarto quadrante, ela volta a ser negativa. Beleza? Então, isso que a gente precisa reconhecer aqui. Fora isso, nós também precisamos reconhecer os valores notáveis. Onde é que eles se encontram aqui na nossa representação do ciclo trigonométrico? Nós temos os três valores notáveis que nos ajudam, né, que no caso são 30, ou π sobre 6, 45, ou π sobre 4, e 60 graus, ou π sobre 3. Tá ok? Então você está vendo ali o 30 graus, quando eu prolongo ele bate certinho aqui no primeiro ponto aqui embaixo, que essa medida é raiz de 3 sobre 3, que é o valor que a gente conhecia lá do fundamental. Então, raiz de 3 sobre 3 é a tangente de π sobre 6, ou 30 graus. Agora, o vermelhinho ali, 45, quando eu prolongo, ele vai dar exatamente 1. Está vendo que ele está na mesma altura que o raio da circunferência? Com certeza, porque a tangente de 45 é 1. Lembra disso? Tangente de π sobre 4, que é 45, é 1. E agora eu aumento um pouco mais, 60, aquele azulzinho, azul mais claro. E olha, a tangente está dando lá para cima, que no caso raiz de 3. E logicamente raiz de 3 é 1,73, que é maior do que 1, né? Tá percebendo que ficou mais alto do que o comprimento do raio dessa circunferência. E raiz de 3 é a tangente de π sobre 3. Você consegue perceber que à medida que eu vou aumentando o ângulo, essa tangente, esse prolongamento vai aumentando? Está percebendo que quanto mais próximo ele chega de 90, maior ele é? Quando ele chega em 90, esse prolongamento nunca encontra o eixo das tangentes. Então, 90 graus, ele não tem tangente, certo? Ela não existe, não é definida, porque ela nunca toca o eixo das tangentes. O contrário se for zero. Se for zero, olha, ele já está encostando nas tangentes. Vai ser zero. 90 não existe. Quando for 180, é zero de novo o prolongamento. Quando for 270, de novo não existe, porque eles nunca vão se encontrar. E aí o 360, o 2π, vai ser zero novamente. Então, esses valores que nós precisamos guardar. Bora para os exemplos. Calcule, se existir, né? Letra A, ele pede a tangente de 3π sobre 2. Não esquece, nós temos alguns valores que não podem sair da nossa cabeça. Que é π sobre 6, que é a mesma coisa que 30,
π sobre 4, que é a mesma coisa que 45, π sobre 3, que é a mesma coisa que 60, e π sobre 2, que é o 90. Lógico, tem o π, que é meia volta, tem 2π, que é a volta inteira. Então, olha lá, π sobre 2 é 90. 3π sobre 2, olha, 90, 180, 270. Então, deixa eu aqui representar um ciclo trigonométrico para facilitar a nossa vida, nossa análise, mais uma vez. Muito bem, então eu tenho aqui esse ponto. Faltou representar o nosso eixo auxiliar, né? O nosso eixo auxiliar das tangentes. Seria esse indivíduo. Não ficou muito na direção, mas tá bom. Tá percebendo? Se eu for prolongar, os dois nunca vão se encontrar. Então, nesse caso aqui, não existe. Vou colocar aqui o símbolo de não existe, que esse é ao contrário cortado. Tangente de zero. Tangente de zero, ele está bem aqui. Já está encostando no eixo das tangentes. Aqui é o eixo das tangentes, tá? Então, tangente de zero é zero. Moleza, né? E tangente de 5π sobre 3. Π sobre 3 é o tal do 60 graus, né? Tá aqui ele. Π sobre 3. Então, é a mesma coisa que eu pegar o π, que é a meia volta, e dividir em 3. Olha o que acontece. Deixa eu ver se eu risco rapidinho aqui. Se eu dividir em 3, eu tenho 3π sobre 3. Só que ele tem mais 2, né? Então, ele vai ter mais 2 fatias dessa. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, 5π sobre 3. Então, é bem aqui que para. Mas eu fiz 6 pedaços, tirando esses dois eixos aí, né? Deixa eu colocar aqui. É como se eu pegasse uma pizza e partisse ela em 6, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, não é aqui não o ponto, estava certo. Então, ainda tenho mais esse ponto e paro aqui. Deixa eu tirar aqui o zero. Então, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Faltou mais um π sobre 3 para dar a volta completa. Bom, nesse caso aqui, qual seria o simétrico dele? O simétrico dele é o π sobre 3. Ó, aqui falta π sobre 3 para finalizar. Então, se eu sei quanto é a tangente de π sobre 3, que no caso daria para cá para cima, que é o meu simétrico, eu sei quanto vai ser o seno de... a tangente de 5π sobre 3, que está dando lá embaixo. Negativo. Lógico, quanto é a tangente de π sobre 3? Raiz de 3. Então, no caso aí, do 5π sobre 3, vai ser menos, ó, para cá para cima é raiz de 3. Então, para baixo vai ser menos raiz de 3, que é onde está o meu ponto. Então, aqui é menos raiz de 3. Essa é a ideia. O que mais que nós temos aqui que nós podemos analisar? Tangente de 3π sobre 4. Π sobre 4 é 45. Então, é a mesma coisa que eu dividir essa minha pizza em 4 pedaços. Π sobre 4. Não, π sobre 4, né? Então, na verdade, eu divido a metade, que é π, em 4 pedaços. Certo? E eu tenho 3 pedaços, 3π sobre 4. Então, estou bem aqui, ó. Joia. Deixa eu usar o prolongamento. Opa, bateu bem aqui. Então, tudo isso aqui vai ser a tangente. Só que a gente percebe que o simétrico é aqui, olha, π sobre 4. Se eu sei quanto é a tangente de π sobre 4, e eu sei quanto é 1, então eu vou saber a tangente de 3π sobre 4, que no caso é menos 1. Tá para cá, para baixo, né? Beleza? Essa letra E, ela é sua. 10π sobre 6. Então, você vai pegar, tentar reconhecer em que quadrante esse ângulo está. 10π sobre 6, que no caso ele já vai ser um múltiplo desse π sobre 6, que é 30. Correto? Então, descubra primeiro em que quadrante ele está. Porque se ele estiver no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Se estiver no segundo quadrante, a tangente é negativa. Se estiver no terceiro quadrante, a tangente é positiva.
Mas em relação a quem? Em relação a π sobre 6. Está percebendo que quando eu fiz 5π sobre 3, eu me recorri à tangente de π sobre 3? Só que depois eu vi onde é que está o ângulo para ver se é positivo, se é negativo e assim por diante. Tá bom? Coloque esses cálculos lá da tangente de 10π sobre 6 no portfólio e a resposta no Google Classroom. Bom, fechando aqui a nossa ideia de hoje, tem uma relação entre a tangente, o seno e o cosseno.